Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Vou trazendo aí a pedido de vocês o vídeo do canal do Ligengar, a pré-história do Pokémon, a origem do universo, a parte 2. Eu trouxe a parte um aí há muito tempo atrás, cara, acho que deve fazer um bom, nossa, bastante tempo já. Nem lembro exatamente quando foi que eu trouxe a parte um da origem do universo. Só que até pouco tempo atrás aí vocês nem queriam, né, a continuação. Agora vocês pediram aí, vamos tá trazendo aí a origem do universo parte 2. Vamos entender mais sobre essa história do Pokémon, né, a pré-história agora. Tipo, porque a origem, né, como deu início, eu achei muito interessante. Apareceu vários Pokémons lá muito top. Nossa, muito da hora mesmo. E saber como eles nasceram, né, como que foi a causa, tudo é bem da hora, cara. Então, bora ver esse vídeo do Ligengar, a E aí, parte 2. fantasmas, criação do mundo Pokémon. O primeiro e é o segundo episódio da história da criação do mundo Pokémon. O primeiro episódio, semana passada, onde mostrei a minha visão sobre o surgimento do universo, teve um feedback incrível. Obrigado. Por isso, fiz um esforço monstro para que o segundo episódio não demorasse. E não demorou, né? Cá estamos hoje para conhecer mais sobre a pré-história do mundo Pokémon. E se nem assistiu esse vídeo aqui até o final e já quer o terceiro capítulo da série, não esqueça de deixar o seu gostei, clicando no botão de like aí embaixo. Será que a gente consegue de novo bater 10 mil joinhas? Enfim, bora pro vídeo. Arceus nasceu de um ovo que veio do nada absoluto. Ele deu origem ao trio da criação e ao trio do lago. O universo Pokémon surgia. Entre guerra e paz, o clima se acalmou. Continentes se ergueram da Terra. Os ecossistemas foram estabelecidos. E a vida começou. Essa Fantasmas é uma história de centenas de milhões de anos atrás, que aconteceu aqui, no nosso mundo Pokémon. Sejam bem-vindos à Era dos Fósseis, ou apenas Pré-História Pokémon. A então abundante população de Mew, tido como o ancestral incomum da maioria dos Pokémon, começou a diminuir, pouco a pouco até ser quase extinta. E foi nessa mesma época que algumas das mais antigas espécies de Pokémon surgiram. Agora, há cerca de 300 milhões de anos, nasceu uma versão pré-histórica e já extinta de Genesect. O Pokémon foi revivido séculos mais tarde graças às experiências da Team Plasma com o seu DNA, mas a forma do Genesect que conhecemos não é a mesma que vivia nesse período. Por outro lado, ela segue sendo desconhecida, até mesmo pelos pesquisadores Pokémon. Kabuto e a sua evolução Kabutops também já existiam e habitavam os mares ancestrais antes de serem tidos como extintos. As espécies deles que vivem hoje em dia são revividas a partir dos fósseis encontrados de sua carapaça em forma de cúpula. Apesar do período em que habitaram o planeta não ser confirmado oficialmente, Omanite e Omastar devem ter vivido na mesma época e no mesmo habitat de Kabuto e Kabutops, pois esses foram os primeiros fósseis de Pokémon descobertos. 200 milhões de anos depois, outras espécies pré-históricas se espalharam pelo planeta. Dois deles são Arcan e Tortuga. Esses Pokémon são considerados os ancestrais de todos os Pokémon pássaros e Pokémon tartarugas, respectivamente, que vieram a existir milhares de séculos mais tarde. Sendo assim, não é difícil entender por que todas as regiões Pokémon possuem as suas próprias aves regionais. Provavelmente porque todas elas surgiram de um mesmo antepassado, o Arcan, e o processo de evolução natural dessas espécies a fizeram se tornar uma diferente das outras. Pesquisas ainda indicam que Lilip, Anorith, Cranidos, Shieldon, Tyrant e Amora também viveram há 100 milhões de anos atrás, bem como todas as suas evoluções, lógico, e cada um no seu próprio ecossistema. E não podemos esquecer dos Relicanths nos oceanos e do Aerodactyl no ar. Considerado o rei dos céus desse período,
Aerodactyl foi um dos primeiros ferozes predadores, e nessa época é provável que a sua aparência tivesse mais a ver com o que chamamos hoje de Mega Aerodactyl, com rochas negras protuberantes saindo de diversas partes de seu corpo. Isso porque, conforme podemos ver catalogado na Pokédex do Mega Aerodactyl, a energia da Mega Evolução traz de volta o visual rústico de sua verdadeira aparência. Esse momento da história do mundo Pokémon é um pouco obscuro. Alguns acreditam que seres humanos já existiam nessa época. Outros que apenas após a extinção dessas espécies pré-históricas, os seres humanos nasceram. Mas o que sabemos de fato é o motivo da extinção da maioria dos primeiros Pokémon. No anime ficamos sabendo que há 2 milhões de anos atrás, um meteoro entrou na atmosfera do planeta e se quebrou em vários fragmentos que atingiram todo o mundo Pokémon. Um dos maiores fragmentos desse meteoro se chocou contra uma área onde viria a surgir a região de Unova, mais precisamente o Giant Chasm. E aqui surge um pequeno paradoxo. A primeira hipótese para a criação de Unova é levando em conta essa explicação que acabei de dar, e a unirmos com a que alguns moradores de Lacunosa dizem sobre um Pokémon que chegou ao planeta bem legal, dentro né, cara? desse meteoro. Você Se fizermos vê isso, a os caras pegar conclusão nossa, que temos é de que Kyurem é uma o espécie início da nossa extraterrestre história, e, com consequentemente, o decorrer Zephyr do e tempo Reshiram e também fazendo são. Assim como no o anime dragão do Pokémon, original, né, do cara? qual esses 3 lendários Bem da surgiram hora isso e aí, já né? viviam nessa época. No entanto, temos a segunda hipótese. Todos conhecemos a lenda dos heróis gêmeos que usaram esse super poderoso dragão original para fundar a região de Unova. No entanto, as diferentes filosofias entre os irmãos fez com que o Pokémon se dividisse em dois, Zekrom e Reshiram, com Kyurem nascendo a partir da sobra. Só que nessa história não há nada de meteoro ou extraterrestre, o que não a torna compatível com a primeira hipótese. Então, como que as duas podem coexistir? Vamos forçar um pouquinho e tentar uni-las, dar algum nexo a tudo isso e acabar com esse possível paradoxo. Imaginemos a seguinte teoria. Unova foi criada de acordo com a segunda hipótese, a lenda dos heróis gêmeos, que se passa em algum momento entre o início dos tempos e a pré-história. Quando a briga entre os irmãos acaba, ela é reatada por seus filhos, que provocam a destruição de Unova graças aos poderes de Zekrom e Reshiram. Os lendários sumiram após a guerra e Unova acabou. Não existe mais. Ela então ressurgiria graças ao meteoro de 2 milhões de anos atrás, aquele no qual o Kyurem chegou ao planeta. Mas ainda resta uma ponta solta. Como Kyurem, que teria nascido no nosso planeta, saiu dele e retornou dentro do meteoro? Será que foi ele que provocou a queda para ajudar a acabar com a briga entre os primos? Mistérios e mais mistérios. Teorias que tentam explicar o que talvez nunca de fato saibamos. Mas onde foi que a gente parou mesmo, hein? Assim, na extinção das primeiras espécies graças ao meteoro. E isso faz todo sentido, já que um meteoro pode mudar a composição da atmosfera, alterar a órbita de um planeta e mexer com as placas tectônicas e atividades vulcânicas. E todos esses fatores são considerados causas do surgimento de uma Era do Gelo, justamente o nosso próximo assunto, a Era do Gelo Pokémon. E vale ressaltar aqui que no Giant Chasm, diversas espécies extraterrestres são encontradas, como Solrock e Lunaton. Então elas podem ter chegado aqui também através desse meteoro. E vamos lembrar também que o Giant Chasm é um dos habitats de Absol, o Pokémon Desastre. É dito que a sua aparição precede alguma catástrofe. E como seu pelo é todo branco, como a de muitas espécies típicas da neve, até que faz sentido ele ter surgido por volta da Era do Gelo, talvez um pouco antes, prevendo a queda do meteoro. Mas enfim, a distância entre essa queda do meteoro e o surgimento oficial das primeiras espécies durante a Era do Gelo é muito grande, de milhares de anos. Mas o que ajuda a entender essa linha do tempo são as pesquisas, claro, que indicam que há cerca de 10 mil anos atrás, a população de Swinubs, Piloswines e Mamoswines, que crescia estrondosamente na baixa temperatura, começou a diminuir gradativamente com o fim da Era do Gelo e o consequente aumento nas temperaturas. E é justamente aqui, nesse período que pega desde antes o fim da Era do Gelo, onde é mais provável que os primeiros seres humanos tenham aparecido. E com eles surgiu a que possivelmente é a primeira religião do mundo Pokémon. Como vocês devem se lembrar, o mais antigo continente do mundo Pokémon é Sinnoh, que surgiu ao redor do Monte Coronet. Assim, é plausível assumir que as primeiras cidades a se desenvolverem foram as dessa região, e o meu palpite pessoal é que a mais antiga delas é Snow Point.
por dois motivos. O primeiro é que é uma cidade com baixas temperaturas, se tornando a mais provável para ter sido fundada ainda na Era do Gelo e se transformando no lar perfeito para que seus mais antigos habitantes sobrevivessem. E o segundo motivo é Red Gigas. Assim como Sinnoh foi a primeira região, Snowpoint a primeira cidade, a primeira religião Pokémon também surgiu por aqui, já que os homens pré-históricos cultuavam a figura de Red Gigas como um deus, assim como o de suas 3 crias. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre religião Pokémon, então não vou entrar em maiores detalhes não, mas fato é que os moradores de Snowpoint também perceberam que Red Gigas poderia ser violento e perigoso, por isso decidiram selar ele no Templo de Snowpoint. E tudo isso aconteceu ainda na Era do Gelo, tanto que quando Red Gigas é acordado no anime, uma manada de Mamoswine, Pokémon típico desse período, como já falamos, segue o lendário. E em algum momento na história, a região de Hoenn também surgiu, provavelmente após o fim da guerra entre Groudon e Kyogre. Isso porque, além de Red Gigas, Red Ice, Red Rock e Red Steel também foram selados nessa mesma época. E como a gente sabe, isso aconteceu em Hoenn. E uma vez que os puzzles para encontrar os Regis nos jogos da terceira geração só são completados se tivermos alguns Pokémon específicos, eu acredito que essas espécies de Pokémon também já existiam nesse período, caso de Relicanth, já citado anteriormente, e Wailord. Um último ponto que vale ser destacado da pré-história Pokémon é a mutação sofrida por Magikarp. O ancestral desse Pokémon não era frágil e fraco como a fama desse peixe, mas sim vigoroso e poderoso. No entanto, a população de Magikarp sofreu uma mutação cujas causas são desconhecidas até hoje, e acabaram se tornando no que muitos consideram o mais inútil dos Pokémon. Então agora vamos recapitular o que vimos nesse episódio e fazer a nossa nova linha do tempo. Caraca, começando quando a população de Mil começou a cair e os primeiros Pokémon surgiram, os fósseis. Provavelmente os primeiros foram Genesect, Kabuto e Omanite, seguido por todos os outros, além de alguns Pokémon como Relicanth. Lembrando que Arken e Tortuga são considerados os ancestrais dos pássaros e das tartarugas. Há 2 milhões de anos eles foram extintos quando um meteoro caiu sobre o mundo Pokémon, e ele provavelmente foi o ponto de partida para a criação da região de Unova, bem como o Giant Chasm e o surgimento de Kyurem, Zekrom e Reshiram. Depois disso, tivemos o início da Era do Gelo, e nele novas espécies surgiram, como o Suinub e suas evoluções. E foi nesse período que, na minha opinião, surgiram os primeiros seres humanos, sendo a primeira cidade a se desenvolver Snowpoint, em Sinnoh. Lá eles criaram também a primeira religião Pokémon, só que acabaram selando Red Gigas e suas 3 crias. De acordo com teorias, Pokémon como Wailord, Absol, Solrock e Lunaton também já existiam nesse período. Assim como o Magikarp, o último que falei, que era um peixe poderoso, mas por alguma mutação misteriosa, acabou se tornando o Pokémon frágil que conhecemos atualmente. Acho que não esqueci de nada nessa linha do tempo não, né? De qualquer jeito, eu tenho um plano para quando essa série acabar, fazer uma mega recapitulação e a linha do tempo Pokémon definitiva, claro, na minha opinião. Mas por hoje é isso, fantasmas. E aí? Gostaram do segundo episódio? Espero que o nível do vídeo tenha se mantido alto e agradado a maioria, porque eu tô me esforçando para isso. O próximo episódio contará a história do que eu chamo de idades antiga e média do mundo Pokémon, com os acontecimentos que rolaram entre 3.000 e 800 anos atrás. Então, se quiserem que esse episódio saia já na semana que vem, deixem muito like nesse vídeo, hein? E também não esqueça de ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal. Caraca, hein, mano. Nossa, é bastante informação, né? Tipo, ainda assim é muito da hora, cara, você conhecer como que foi dando a origem, né? O nascimento, né, do mundo Pokémon. Depois a origem de trazerem os seres humanos. Tipo, os caras fazem exatamente igual, né? Como foi dito, né? Como que foi criado, né?
o nosso universo tudo, né, através do Big Bang, tudo. E a história do Pokémon seguiu o mesmo contexto, só que com os Pokémons dando a origem no universo deles, né? Tipo, daí vai lá a catástrofe do meteoro atingindo a Terra, tudo, depois a era do gelo, tudo, e daí nasceram as outras espécies, tudo, e outras espécies que foram extintas também, mas depois foi revivida com a tecnologia. Então é muito da hora, cara, saber que os caras fazem esses espelhos, né, de semelhança com o nosso universo com o universo de Pokémon, né, cara? Isso é muito da hora, cara. Eu gosto bastante desse tipo. Então foi bem interessante aqui, né? Então teve bastante acontecimento, vários Pokémons que apareceram. Outros, tipo, apareceram, mas continuaram vivos hoje em dia, só que continuaram selados, né? Tipo, já que eles poderiam causar uma catástrofe enorme, né? Afinal, tipo, são pokémons que viviam em eras totalmente diferentes, né? Se revivido numa era atual, vai saber o estrago que eles iam causar. Ainda assim, muito da hora, cara. Tipo, vários outros Pokémon que eu nem conhecia que foi aparecendo ali também. Outros Pokémon já muitos conhecidos, como Kabuto, foi aparecido ali também. Caraca, mano. Isso era muito da hora, cara. Você saber de Pokémons que, tipo, tem, né, na história tudo principal. Você vê lá alguns Pokémon e eles existiram de fato, né, milhões de anos atrás, né? E não tem como, cara. Tô gostando bastante dessa origem do universo. A primeira eu achei muito top. Essa segunda aqui eu gostei bastante, a pré-história. Então a terceira aí provavelmente vai ser muito top também, cara. Então vamos continuar dando origem a esse universo aí e continuar terminar essa saga logo, né? Porque, nossa, parece muito top, cara. Você conhecer as eras em que cada Pokémon nasceu e saber que hoje em dia eles voltam, né, com a tecnologia, alguns revividos através das tecnologias. Muito top. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários um vídeo, mas vamos estar reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.